partir de agora, nós recebemos aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo. O nome dele foi o mais falado na política hoje, no Piauí, com toda certeza. O deputado estadual, doutor Vinícius. Olá, deputado, boa noite, obrigado por aceitar o convite de participar dessa entrevista hoje aqui no Ciência Política. Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. É um programa que eu assisto quase que diariamente, estando dentro de casa. E eu sei que a contribuição que a gente vai dar, até para entender toda essa movimentação, ela vai ser muito importante a partir de agora aqui no programa. Muito bem, olha, a gente agradece também pela sua audiência sempre ligada aqui com a gente. Deputado, hoje o senhor convocou a imprensa para uma entrevista coletiva ao lado do presidente do PT de Teresina, Cícero Magalhães, e do deputado Fábio Novo. Anunciou a sua saída do páreo na disputa pela Prefeitura de Teresina, o senhor que se colocava como pré-candidato a prefeito pelo PT da capital. E, na sua fala, o senhor disse, não é uma questão de desistir. O que foi que o senhor quis dizer com isso? Primeiro, a gente entendeu o processo eleitoral que está acontecendo envolvendo nosso partido, né? Nós temos o Partido dos Trabalhadores numa condição real de ter um candidato forte e competitivo para a eleição de 2024. A construção dessa pré-candidatura, ela iniciou-se num processo ainda no começo do ano, quando se estava tratando da votação da Assembleia Legislativa. E naquele momento havia um desenho que o deputado Fábio Novo seria potencialmente o candidato preferencial, por já ter concorrido à prefeitura e por ter já nas pesquisas realizadas naquela época uma condição que daria a ele, naturalmente, a condição de sair candidato. Ao longo do tempo, né, surgiu a candidatura do deputado Franzé, né, e a partir daí começou-se um novo movimento dentro do partido. E eu, como fui o deputado do PT mais votado de Teresina, também coloco o meu nome como pré-candidato a Teresina. E começamos a ter um diálogo maior, né, dentro das comunidades, com outros políticos de outros partidos, e fomos fazendo uma construção. E a gente começou a ver um crescimento, né, nas pesquisas, pontualmente, devagarinho, a gente estava tendo um crescimento, mas que a gente começou a observar uma movimentação mais, digamos assim, envolvendo um conflito quase dentro do partido, quando a gente começou a ter as discussões de divergências internas. Eu acredito muito em grupo, acredito em fortalecimento de partido e acredito no PT tendo um candidato à Prefeitura de Teresina. Eu acredito na eleição do PT para o próximo ano, 2024. O que nós, naquela época, combinamos? Combinamos o quê? Que o candidato que fosse mais viável, que tivesse melhores condições para ser o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, para depois haver uma discussão com a federação, seria escolhido de uma forma racional. Quer dizer, o candidato que tivesse uma evolução adequada, que tivesse uma posição melhor, esse seria apoiado pelos demais. O que a gente observou? Durante esse trabalho que eu realizei, que o deputado Franzé está realizando e o deputado Merlong, o deputado Fábio Novo continuou à frente de todos nós, com um crescimento ainda mais lento, mas continuando também tendo uma elevação nas pesquisas. Eu tive um crescimento significativo? Tive. E eu sei que se essa eleição ela pudesse ser alongada 8 meses, 10 meses, nós teríamos até um crescimento maior. Por quê? Porque eu estou deixando de ser desconhecido e a conversão de votos, pelas análises que nós fazemos, ela é uma conversão alta de intenção de votos quando a gente vai se tornando mais conhecido. Porém, a situação hoje política da nossa cidade, a situação política de toda a base, ela não permite que se tenha um prolongamento dessa discussão. Então, eu tive uma conversa com o deputado Fábio várias vezes, conversei com o deputado Franzé, quando ele colocou o quê? Que ele iria trabalhar o nome dele, que estava trabalhando com as lideranças, mas não iria às ruas, ele não iria ao contato do povo, para poder... E se o deputado Fábio se viabilizasse, ele o apoiaria. Bem, se nós temos uma situação política que há visivelmente em qualquer pesquisa, que o deputado Fábio ele se mantém na dianteira, que as ações que os outros pré-candidatos estão fazendo, elas vão levar muitos meses para poder se alcançar o patamar que o deputado Fábio já está hoje, eu não vejo por que se prolongar, até porque nós precisamos de coesão, nós precisamos de um discurso único, nós precisamos unificar as forças do partido para que a gente possa avançar
avançar como? Conversar com a federação e depois com os demais partidos da base. Sim. Então, a minha decisão, ela é uma decisão que é, por isso que eu digo que não é desistir, né? É formar o grupo e fortalecer esse grupo, para dizer, deputado Vinícius Nascimento, ele é teresinense, se importa com Teresina e quer, juntamente com esse grupo, dar as condições reais para que a gente chegue a uma candidatura que ela seja viável na nossa capital. Teresina está numa situação extremamente difícil da gestão. Sim. E não é o Vinícius, o deputado, que está falando. Quem fala isso é o povo e está aos olhos, né? Para quem quiser ver, pode ir em qualquer região. Nós temos dificuldade na saúde, nós temos dificuldade na gestão pública. Hoje já saindo dificuldades de pagamento de folhas. Então, eu não vejo, numa situação dessa, se nós temos um candidato viável, nós temos um candidato com recall importante, nós temos um candidato já testado na gestão, nós temos um candidato com histórico político e com capacidade de diálogo, e nós nos somamos a essa capacidade exatamente para a gente poder entrar em outros partidos, em outros níveis da sociedade para poder conversar. Nós não estamos saindo, na verdade nós estamos entrando e mais forte nesse momento da política. Amadeu. O governador pediu para o senhor deixar a disputa ou o aconselhou a deixar a disputa? O senhor conversou com ele sobre essa decisão que o senhor tomou? Conversei depois de tomar a decisão junto ao deputado Fábio. O governador Rafael, em nenhum momento nesse pleito, ele colocou, digamos, o braço do governo, ou a força do governo, ou ele induziu a questão de preferências, né? O que a gente tratou, junto com os dois presidentes, o estadual e o municipal, na minha presença, na presença do deputado Fábio, e com a ausência dos outros dois candidatos, mas não porque não foram convidados, mas porque não poderiam estar naquele momento, que um estava viajando e o outro estava num evento familiar, não poderia estar lá, mas cientes dessa reunião, foi que nós resolveríamos dentro do partido, que nós teríamos essa fusão de candidaturas daquele que tivesse mais viável. Então, conversei com o Fábio muitas vezes sobre o que eu entendo da previsibilidade de crescimento, das análises que eu tinha feito do ponto de vista estatístico. E a gente entendeu que ele tinha todas as condições realmente de concorrer. O senhor está dizendo, a decisão partiu do senhor? Partiu de mim e do Fábio num diálogo amplo, franco, e com a gente medindo todos os momentos e quais são os riscos de uma decisão dessa. E só depois é que o senhor, decisão tomada, reportou ao governador? A reunião de ontem à noite foi exatamente, ontem de manhã nós tomamos a decisão juntos, eu e Fábio, a gente tomou um café longo, mais de 3 horas de conversa, para poder terminar de decidirmos, né, o caminho que a gente ia tomar, e à noite nós fomos comunicar ao governador. Por quê? Porque ele participou desse início de decisão e precisava ser avisado. A partir de agora... Qual foi a reação dele, deputado? O governador Rafael ele é muito racional, né? E ele entende que foi uma decisão, digamos assim, corajosa, mas que ela tem uma importância, porque ela mostra que a unificação do grupo ela vai trazer uma resposta. E começa a trazer para o Partido dos Trabalhadores uma facilidade de diálogo, porque a partir de agora, os 2 deputados do PT mais votados em Teresinas unificaram a candidatura em um só nome. Então isso tem um significado e eu acho que vai facilitar esse diálogo agora com os outros 2 pré-candidatos. França. Nesse acordo de pré-candidatos que o senhor citou, foi estipulado algum prazo para que os demais que não aparecessem viáveis para a disputa em Teresina desistissem para apoiar o mais bem colocado? E eu queria saber se no cenário atual a sua decisão pressiona também Merlong Solano e Franzé Silva a desistirem das suas pré-candidaturas? Eu não vejo como pressão, né? Eu vejo como um sinal de que se tem a fusão dos 2 deputados do PT mais votados na capital e os 2 entendem que há uma viabilidade maior na candidatura do deputado Fábio Novo, eu acho que isso abre o diálogo, a partir de agora, para a gente voltar para o discurso inicial. Quem é que tem mais chance? Se eu tive aqui quase 12 mil votos, o deputado Fábio também, a unificação desses 2 grupos políticos, trabalhando em um sentido só. Se o Fábio sozinho trabalhando, ele já tinha uma pontuação maior, então, logicamente, que dessa fusão, esse entendimento do nosso grupo trabalhando em um só sentido, a velocidade de crescimento do Fábio ainda vai ser maior.
Então, eu acho que é um momento que facilita essa discussão e a gente compreender que, às vezes, a ação que a gente está fazendo não cria o vínculo com a população. Isso demora para se criar. Esse momento está 2 pré-candidatos, unificando em uma candidatura só, que os 2 têm vínculo social. Como é que a gente sabe? Pela votação. Sim. São 12 mil votos em cada um dentro de Teresina. Então, eu acho que isso vai facilitar essa discussão. E a gente precisa conversar com o Franzé, precisamos conversar com o Merlong, para que a gente realmente entenda que o que nós estamos falando é de unificação de grupo, para que a gente tome uma decisão e não uma decisão individual, mas uma decisão coletiva que vai refletir na política do município inteiro. Dentro do PT tem incomodado essa postura de uma pré-campanha mais agressiva, de uma divisão dos grupos políticos dentro do PT? Eu não lhe digo incomodar, mas assim, há uma discordância do modelo, né? Eu, pessoalmente, pontuei algumas vezes sobre a história de falar de acordo com partidos. Porque a questão partidária, de você dizer que um partido A ou B ele está unificado numa candidatura, ele tem que vir numa segunda fase. Porque nós não estamos tratando aqui ainda de coligações, nós estamos tratando da decisão de um partido que faz parte de uma federação composta por 3 partidos. Então, a discussão nossa, que era o que eu acho que está inadequado, é quando você começa a fazer uma política fazendo já um acordo partidário. Sim. Porque o partido ele leva a uma divisão de poder, ele leva a remeter a um rateio de uma força política lá na frente. E está muito precoce para se decidir em nome de partido. A única queixa é essa. Marta. Deputado, durante sua fala aqui, o senhor relembrou sobre os acordos que foram feitos durante as discussões para ver quem ficaria ali na mesa diretora da Assembleia, pela eleição da mesa diretora da Assembleia. Acordos esses que não foram cumpridos, de acordo com o Fábio Novo, em toda aquela situação que foi criada. Enfim, o senhor teve conhecimento também pela imprensa. E aí eu não lhe pergunto por que a escolha de Fábio Novo, o senhor já colocou isso aqui diversas vezes hoje pela manhã também. Mas por que não Franzé Silva? Existe uma desconfiança de que ele não cumpra acordos que foram colocados ali pelo partido, inclusive esse acordo de que o senhor mesmo citou, de que o melhor colocado aí nas pesquisas em aceitação popular seria o escolhido do grupo? Não tem relação à pessoa, né? Tem relação a número. Se nós temos um candidato, um pré-candidato, né, que está trabalhando e que o que ele apresenta em números na pesquisa é 3 vezes menor do que o deputado Fábio. Então, não há por que não se tomar uma decisão, já que a decisão era viabilidade política. E a viabilidade ela se dá numa avaliação de pesquisa qualitativa e quantitativa. O que eu defendo é a antecipação dessa decisão. Eu não acredito numa decisão prolongada, já que se tem uma necessidade de se definir os caminhos da política do próximo ano. Há uma necessidade por questões de dificuldade em nossa capital. Então, não é por conta do deputado Franzé, é pelos números apresentados pelo pré-candidato deputado Franzé. Não há como ele alcançar, com toda a força que se faça, individualmente, não há estatisticamente como ele alcançar o deputado Fábio Novo até a data que até o próprio PT deu, que foi data de setembro. Matematicamente não está, porque não há um fato político que se leve a isso. Porque um crescimento, para você triplicar o seu número, você precisa de um fato político muito importante. E não há nada de fato político muito importante que possa acontecer numa pré-campanha individual. Então, o senhor acredita que a estratégia que Franzé está utilizando é errada? Porque o que a gente observa é que ele se mobiliza de dentro para fora, né? Mobilizando as lideranças, os partidos, e depois a gente imagina que ele chegue às comunidades. Já a estratégia utilizada pelo senhor, pelo Fábio Novo, seria uma estratégia mais de fora para dentro. Primeiro ouvir as comunidades e depois ouvir os líderes partidários. O senhor coloca que a estratégia dele está sendo errada? É uma estratégia escolhida por ele, né? Cada político tem sua forma de fazê-lo. O que eu lhe digo é que a gente, se fosse definido já o candidato, nós tivéssemos um candidato que tivesse em torno aí de 3%, 2 e pouco por cento numa eleição, nessa época, e já fosse definido ele, talvez nós tivéssemos chance, dentro de um ano, trabalhar
criar o vínculo dele, explicar quem é a pessoa, apresentar as bases, e daqui a um ano a pessoa já realmente está viável. Mas, no momento, nós temos que tomar uma decisão já no começo do segundo semestre. Então, essa decisão nós estamos no mês de junho. Matematicamente, não há como se ter um crescimento para passar o Fábio Novo. Matematicamente não existe possibilidade, porque não haverá um fato político que leve a isso. Nós temos um governo que ele tem uma ação muito boa dentro da prefeitura, a visão, né, dentro de Teresina, a visão da população aceita muito o governador Rafael. Nós temos uma base que é toda do governador Rafael, que já é a cara dele, então não há nenhum fato que possa surgir que vá triplicar a intenção de voto de um candidato ao ponto dele alcançar o candidato que está mais pontuado. Se a decisão é a gente apoiar o que é mais viável, por que prorrogar isso para poder você ter uma decisão, se for baseado nisso, na realidade de números, para que se vai prorrogar isso, isso pode aumentar os conflitos? Então, só para deixar ali claro esse ponto, deputado, o pré-candidato Franzé está de acordo com esse critério das pesquisas ou ainda há defesa de outros critérios? Esse vai ser um critério único? Olha, deixa eu lhe falar, os critérios falam assim, a viabilidade com partidos. Você tem um grupo político que ele está dentro de uma base. A decisão de partidos é futura, ela não vai ser agora. É quando a federação acordar em um único nome, nós estamos falando de PT, de um só partido. Depois que esse pré-candidato foi escolhido, vai ser discutido uma federação. Lá na frente vai ser discutido o acordo de base. Então, não há outra forma de se escolher um candidato se não for por uma previsão matemática. É assim que se faz política há muitos e muitos anos. Por isso que existem as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. Como é que nós definimos um candidato numa cidade do interior? Não é diferente de Teresina. É pela viabilidade daquele candidato. Como é candidato de alta rejeição, ele há a possibilidade de concorrer com um que tem menor intenção de voto, com extremamente baixa rejeição? Não, ele vai perder, porque a rejeição dele é alta. Isso em qualquer lugar que se faça. Nesse momento, nós temos uma decisão que já foi acordada, inclusive, pelo deputado Franzé, e ele, quando eu tive uma conversa com ele sobre essa situação de apoio ao Fábio, e ele colocou que apoiaria o Fábio desde que ele se viabilizasse. A viabilidade do Fábio, ela está escrita nos números. Então, eu sou muito coerente com as minhas falas. E a minha concordância nisso aí, se eu tivesse tido um crescimento que saísse, chegasse a quase 7%, eu não teria por que... Sem querer o apoio do Fábio Novo. Eu não teria por que não chamá-lo para poder conversar e mostrar o número. Mas como a gente tem um crescimento e a gente não tem o tempo, se eu tivesse meu número hoje nas pesquisas, um crescimento que está tendo, mas nós tivéssemos um ano para trabalhar, sim, a gente seria um candidato naturalmente viável no próximo ano. Deputado, a eleição é só... Teria, mas assim, o problema é a decisão partidária nesse momento. Osmando. Eu vejo que a decisão do deputado Vinícius está dentro da lógica política, da lógica partidária. Acho que a próxima pesquisa vai ter surpresa. Ou uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva. A próxima pesquisa vai mostrar, vai revelar a capacidade de transferência, de simpatia, de engajamento, de espírito teresinense que o deputado Vinícius será capaz de transferir para o deputado Fábio Novo. E isso, fatalmente, dependendo do resultado, vamos imaginar que o deputado Vinícius leve um percentual de intenção de votos bem acentuada para o deputado Fábio Novo, isso com certeza vai pesar na decisão que o próprio deputado Franzé terá que tomar em relação à unificação do partido. Pode liquidar, deputado, a fatura? Você acredita que porque assim, tomar uma decisão dessa, acredito que não é fácil. O senhor certamente conversou com muita gente, ouviu muita opinião e disse que analisou vários números e várias possibilidades. Agora, sai de dentro de um processo que é um processo de conflito no partido
e é o primeiro a dar uma manifestação de, olha, vamos nos conciliar, vamos nos unir, porque é isso que vai fazer a candidatura do PT ser forte. Você acredita que esse sentimento vai envolver não só a população de Teresina, mas também o próprio PT nessa definição? Eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores compreendeu o movimento feito hoje politicamente. Que nós precisamos ter no nosso grupo uma unificação de uma candidatura. E uma unificação que realmente seja viável. Nós tomamos essa decisão porque nós acreditamos que a gente precisa andar mais rápido com a formação de um plano de governo, com a conversa e a escuta maior da população, porque o número de desafios que nós vamos enfrentar lá na frente, aquele candidato que foi eleito em 2024 e chegar em janeiro de 2025, ele vai enfrentar uma quantidade de problemas imensos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro da nossa capital. Então, a minha decisão é que nós apressemos esse caminho e que a gente tenha tempo de fazer a escuta popular e nos prepararmos para poder a gente enfrentar os desafios que uma prefeitura, na situação que a nossa se encontra, ela vai dar ao prefeito que sentar na cadeira da prefeitura em 2025. Então, nós seguimos esse momento pensando no grupo. Eu nunca tomei, na minha vida, uma decisão individual do ponto de vista de vaidade. Eu tomo decisões em que a gente vai ter o maior número de pessoas beneficiadas. E acredito que essa decisão ela é importante. E existem muitos fatores, né, como o Zé Normando está colocando. Existem muitos fatores que serão colocados. Mas não vai haver uma surpresa na pesquisa tão grande, por quê? Porque o efeito que a gente tem não é um crescimento dos outros pré-candidatos, a ponto de alcançar a pontuação que o deputado Fábio Novo tem. Agora é construir o processo realmente de fortalecimento. E a gente sabe que nesse movimento político que vai ser feito, nesse fortalecimento e unidade de grupo que vai ser montado a partir de agora, a gente vai ter fatalmente esse crescimento de intenção de votos do deputado Fábio Novo. Até porque tira agora um nome que estava colocado como pré-candidato do PT e se unifica em menos nomes. Então, normalmente a gente vai esperar o quê? Um crescimento do nome do deputado Fábio Novo e a dificuldade de alcançar dos outros pré-candidatos chegarem próximo ao número que o Fábio Novo tem hoje. Tá certo, eu quero agradecer então, deputado Dr. Vinícius, pela entrevista hoje aqui no Ciência Política. Boa sorte, deputado. Muito obrigado e agradecer a oportunidade. Eu sei que o momento que nós, teresinenses, estamos vivendo hoje aqui, cria essa ansiedade, essa necessidade de um nome realmente que conflua todas as vontades políticas, mas eu acredito realmente nessa unificação de grupo, acredito que a gente vai unificar o PT o mais rápido possível para que a gente siga realmente essa campanha e tenhamos possibilidade de nos prepararmos, estudarmos e fazer uma entrega real para a nossa população. Tá certo. Obrigado, deputado. Olha, o